texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados. Cano fazendo o L e a diferença em um clássico que lembrou os anos 1980. Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. A coluna é um espaço para opinião e análise, mas só em ocasiões especiais este que escreve compartilha experiências pessoais. Normalmente em efemérides e quando nossos heróis partem deste mundo. Mas é impossível não citar as minhas primeiras vivências, no estádio e pelo rádio ou TV, do clássico Fluminense X Vasco, mesmo sem torcer para nenhum dos dois. Nos anos 1980, a vantagem no confronto era tricolor, e não raras as partidas em que o Vasco dominava, criava mais oportunidades, mas em 2 ou 3 estocadas o Flu matava o jogo. Sem me alongar muito no passado cito 2 jogos, 2-0 em 1985, gols dos laterais esquerdos Branco e Renato Martins, e 3-0 em 1987, no dia do aniversário de Roberto Dinamite, com gols de Assis, João Santos e Washington. Este último eu estava no velho Maracá. O Vasco deixou de ser freguês do Flu nos anos 1990, quando virou uma larga desvantagem e construiu, a partir daí, um domínio que agora volta a ser abalado. Desde 2019 o tricolor não perde o clássico. Talvez por isso o roteiro tenha remetido tanto ao período em que comecei a acompanhar de fato o clássico dos gigantes. A equipe cruzmaltina foi superior durante todo o primeiro tempo, pressionando o adversário com a bola, não permitindo que o time de Fernando Diniz tivesse superioridade numérica ao concentrar jogadores de um lado do campo. Desta vez o esquerdo, mesmo com Guga como novo lateral improvisado, mas aproximando os pontas Arias e Quino. Só que na ausência de Ganso, o Fluminense congestionava o setor da bola, mas não criava e nem conseguia inverter para Samuel Xavier. O Vasco, organizado em um 4-3-3, roubava a bola e acelerava a transição ofensiva pelos flancos. Era mais produtivo pela direita, com Puma Rodrigues e Gabriel Peck, um cruzamento para a cabeçada perigosa de Pedro Raul, uma finalização de Peck para a grande defesa de Fábio. A impressão no intervalo era de que o Flu tinha saído no lucro. Na volta, Diniz trocou o garoto Arthur, de 17 anos e ainda tímido, por Lima, que passou a ocupar o lado direito e foi o suficiente para o clássico ficar equilibrado. Pedro Raul ainda teve uma outra oportunidade e não colocou nas redes. Foi quando o Flu conseguiu um ataque melhor engendrado pela direita e, enfim, a bola encontrou Germancano, que participava muito pouco. Foi o primeiro fazendo o L no Maracanã. O segundo veio em uma obra-prima, já perto do final do jogo, com o Vasco lutando com Ignaldo, Nenê, Eric Marcos e Orelano na frente para empatar. Mas um erro na saída facilitou o chute da intermediária desse fantástico finalizador argentino, que também passou pelo Vasco. 2-0 que complicam o Vasco na tabela e servem de alívio a um Fluminense que voltou a respirar com os gols de Cano, o artilheiro do clássico que lembrou os velhos tempos. De boa memória para os tricolores, que também têm comemorado triunfos nos últimos anos.